Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Patrick aqui do canal Pastor Amado. E vamos começar com essa playlist que vamos fazer aqui, com esse intuito de como de verdade se prepara um sermão. Então nós vamos começar agora com os princípios fundamentais de um sermão. Então vamos lá. Princípios fundamentais de um sermão. Então, quando nós falamos de montar, de estruturar um sermão, nós temos sim que pensar nos princípios fundamentais desse sermão. O que ele precisa ter? Primeiro ponto desse sermão. Ele precisa ter um título conectado com a mensagem. Ah, pastor, mas isso é básico, isso todo mundo já sabe. Sabe, mas não faz. Há uma grande diferença entre saber e fazer. Então, muita gente, quando vai pregar, às vezes dá um título a uma mensagem, mas a sua mensagem não tem nada do que ele vai falar. Então, ou seja, o seu título, ele tem que estar conectado com a sua mensagem, do começo ao fim, tá? Do começo ao fim. Isso, por favor, não vai dizer aí depois por aí que eu te ensinei a fazer as coisas de qualquer maneira, não. Tá certo? O título tem que estar conectado com a mensagem do começo ao fim. Segundo ponto. São princípios fundamentais que nós estamos falando aqui. Segundo ponto. Sua mensagem tem que ter contexto, ok? Contexto. Mas, pastor, por que contexto? É claro, depois eu vou falar sobre os 4 tipos de mensagem, mas o tipo de mensagem tem um tipo de mensagem que nós usamos mais a questão do contexto, tá? E principalmente no contexto histórico. Mas, ou seja, toda mensagem tem um contexto. Porque a Bíblia é formada por um contexto, tá certo? A Bíblia, cada parte da Bíblia, cada ponto da Bíblia é formada por um contexto. Então, ou seja, se sua mensagem não tem um contexto, ela tem uma falha. Aonde? Na introdução. E se sua mensagem falha na introdução, isso quer dizer que seu desenvolvimento será sem sentido. Vou botar aqui no desenvolve. Então, ou seja, toda mensagem tem que ter um contexto. E no seu contexto, principalmente na introdução, o contexto da mensagem tem que estar na introdução. E se sua introdução é falha, ou seja, não tem contexto, seu desenvolvimento não vai ter sentido. Porque como você vai desenvolver uma mensagem se você primeiro não inculcou nas pessoas aquilo que você está passando, aquilo que você quer transmitir para as pessoas, ok? Então, recapitulando, primeiro ponto, nós temos que ter título, tá? Conectado com a mensagem. Depois, nós temos que ter contexto, ok? Contexto. E terceiro, linguagem. Você tem que ter uma linguagem apropriada ao ambiente que você vai falar. Poucos pregadores se preocupam com isso, de ter uma linguagem apropriada para o ambiente que você vai falar. Então, queridos, nós temos que entender que às vezes você vai pregar numa igreja grande, só que às vezes você se importa tanto em passar a mensagem para os cultos que se esquece dos indoutos. Então, ou seja, você se preocupa tanto naquelas pessoas que têm mais conhecimento, naquelas pessoas que são mais polidas, que estudaram, que tiveram condições de ir para uma faculdade, para uma universidade, e se esquece daqueles analfabetos que estão aí na igreja e que faz parte também do corpo de Cristo. Vou dar um exemplo. Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Este homem, ele pregou muitos sermões, escreveu muitos livros, foi um grande homem de Deus, tá? Um grande homem de Deus, um grande pregador na Inglaterra. Só que tinha um porém. A característica que ele tinha, diferente dos outros pregadores, era uma coisa tremenda. Por quê?
Qual era esta característica? Ele pregava uma mensagem simples, tá? Ou seja, ele usava uma linguagem simples. Ah, pastor, mas se eu falar uma linguagem simples, as pessoas não vão me dar crédito. Não, aí que está o porém. Ele pregava uma linguagem simples, ou seja, transmitia a mensagem de uma maneira simples, porém, aqui que está o detalhe do negócio, porém, profunda, ok? Profunda. Então, aqui que está o detalhe do negócio, tá? Profunda. E agora esse ponto já nos leva para o próximo ponto, que é o ponto de número 4. Ou seja, dentro dos princípios fundamentais para você montar um sermão, você tem que ter um título conectado com a mensagem, você tem que ter um contexto que te leva a uma boa introdução e com isso não venha falhar o seu desenvolvimento. Você tem que ter uma linguagem simples que alcance todas as pessoas, mas de uma maneira profunda. E o ponto 4, você tem que ter domínio bíblico. Domínio bíblico. Isso aqui te leva a isso aqui. Por quê, queridos irmãos? Se você não passa tempo, meus queridos irmãos, se vocês não passam tempo com Deus, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil ter domínio bíblico. Porque às vezes, na maioria das vezes, os pregadores que eu escuto, eles estão acostumados a repetir o que outros pregadores dizem. E muitos erros, vamos colocar aqui erros, tá? Muitos erros são passados de um em um, são passados de geração em geração, erros bíblicos, tá? Erros bíblicos são passados de gerações em gerações. Por quê? Porque a maioria dos pregadores não tem profundidade bíblica. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo e afirmando o que eu estou dizendo. É por isso que a maioria dos tradicionais, aqui agora vou mudar um pouquinho o foco do negócio, mas a maioria dos tradicionais, eles acusam os assembleanos de serem rasos, tá? Dos pentecostais de serem rasos. E isso é uma inverdade. Por quê? Porque a partir do momento que generalizamos um grupo, que a partir do momento que nós estamos generalizando um grupo e dizendo, taxando, esse grupo é assim, nós temos que examinar por completo. E não é essa a situação a que vivemos. Dentro da Assembleia de Deus, em especial, porque eu pertenço a essa denominação, há muitas pessoas que de verdade são rasas, que não buscam a profundidade do conhecimento bíblico. Porém, hoje na Assembleia de Deus, há muitos mais doutores, pastores doutores, do que nas igrejas tradicionais. Isso é uma realidade, tá? Pode pesquisar o que eu estou falando, pode pesquisar. Às vezes vai dizer, pastor, mas para ser pastor na igreja tradicional, tem que ter 8 anos, 7 anos de estudo. Eu estou falando de doutores e pastores. Pode procurar, pode pesquisar. Estamos falando aqui, irmãos, da maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo, chamada Assembleia de Deus. Ok? É isso aí. Puxei a sardinha aqui para a Assembleia, Mas, querido, o que eu quero te dizer, não saindo aqui do foco, é que em parte os tradicionais estão certos, porque uma grande parte dos assembleanos não se preocupam em ser profundos, ou seja, de ter um domínio profundo nas escrituras, e eles estudam mesmo, os tradicionais estudam muito. E como eu eu tive uma certa passagem por uma igreja tradicional, eu sei que da importância que temos de ter isso aqui, domínio bíblico, tá? Então, recapitulando aqui, o pregador ele necessita desses 4 pontos fundamentais para o seu sermão: um título conectado com a sua mensagem, um contexto que abrange toda a sua introdução, que liga ao seu desenvolvimento, para que o seu desenvolvimento não fique sem sentido, uma linguagem simples, porém profunda, que vai levar as pessoas a ter um conhecimento mais profundo, mais enraizado na palavra. E o pregador precisa ter domínio bíblico para não passar erros
erros adiante, ok? Agora, queridos irmãos, eu vou falar aqui sobre os quatro tipos de mensagem, ok? Então nós temos 4 tipos de pregação, 4 tipos, ok? E vamos estar falando sobre eles aqui agora. O primeiro tipo de pregação é a mensagem expositiva, ok? Segundo tipo de sermão, segundo tipo de mensagem temática. Terceiro tipo de mensagem, terceiro tipo de pregação, de sermão, mensagem textual. E quarto tipo, a mensagem, esse aqui é muito importante, tá certo? Mensagem objetiva, ok? Objetiva. Então nós temos aqui 4 tipos de mensagem: mensagem expositiva, mensagem textual e mensagem objetiva. Perdão, vou repetir aqui: mensagem expositiva, mensagem temática, mensagem textual e mensagem objetiva, ok? Objetiva. Então, queridos irmãos, dentro desses 4 tipos de mensagem, nós temos também as características de cada uma delas, ok? As características de cada uma delas. Então, ou seja, a mensagem expositiva, a mensagem expositiva, ela tem um contexto histórico mais forte, tá? É sua raiz. Um contexto histórico. Bom, meus queridos irmãos, se caso vocês escutarem algum barulho, algum ruído, alguma coisa nesse sentido, algum grito, tá? Tem 2 bebês aqui em casa, tá certo? Uma de 2 anos, outra vai fazer 1 ano, 11 meses. Então são bem abençoados, tá certo? E hoje também está ventando muito aqui, então talvez fique um pouquinho aí um barulho no vídeo, ok? Então, recapitulando aqui, queridos irmãos, nós temos 4 tipos de pregações: a mensagem expositiva, a mensagem temática, textual e objetiva. A característica principal da mensagem expositiva é que ela tem um contexto histórico mais forte, ou seja, bem mais forte, tá certo? Mais enraizado. Por quê? Porque a mensagem expositiva, ela está, ligada a uma história, ok? A mensagem expositiva está ligada a uma história. Então, ou seja, você vai expor essa história. Você vai expor, é claro, entre aspas, temos que saber como vamos expor essa mensagem. Depois nós vamos falar, quando formos falar sobre a mensagem expositiva, ok? Depois nós temos a mensagem temática, que está ligada a um tema, claro, está ligada a um tema. E mais importante, o que é importante frisar aqui, irmãos, que é o seguinte: o que muitas pessoas erram aqui é o seguinte: pegar um tema secular e tentar encaixar esse tema na Bíblia. Mas, pastor, tem muitas coisas que eu preciso falar e tal, Então, o que é o mais lógico? O mais lógico é você pegar a Bíblia e tirar da Bíblia esse tema. Ou seja, não fazer o contrário. Pegar secularmente um tema e colocar na Bíblia. Ou seja, é melhor você pegar da Bíblia um tema bíblico e abordar um tema secular como um subtema, tá certo? Como um subtema da sua mensagem. Como um subtema da sua mensagem. Deu para entender esse ponto? Depois, quando eu for falar sobre mensagem temática, vai ficar muito mais fácil, tá certo? Então, a mensagem textual, o seu nome já diz, ela está ligada a um texto, e é muito importante, isso, assim, não, algumas literaturas falam sobre isso, outras não, mas é muito importante que você não busque textos muito longos, tá? Texto muito longo, ou seja, texto grande. Por quê? Porque essa mensagem nós vamos ter que extrair desse texto, tá? Desse texto,
os pontos principais. Então, ou seja, se você vai pregar aí uns 10 versículos, imagine você falando versículo por versículo. Ah, mas pastor, mensagem positiva não é uma história, também não vou ter que tirar da história? Aí que tá, meu amigo, vou te explicar. São pontos importantes de uma mensagem positiva. E a diferença que tem numa mensagem textual. Então, a mensagem textual, você vai pegar o texto e vai examinar versículo por versículo. Então, é muito importante você não buscar um texto muito grande, porque isso também, a sua mensagem vai ficar muito grande, ou seja, vai enfadar as pessoas. Último, tá? Mensagem objetiva, tá? Ou seja, essa mensagem aqui você vai direto ao ponto. Pastor, não tem introdução, não tem desenvolvimento? Tem, só que de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta. Esse tipo de mensagem aqui, geralmente você não prega em igrejas, você prega em ambientes onde a sua mensagem tem que ser um pouco mais reduzida, onde você tem que usar ela em um curto espaço de tempo. Eu já preguei esse tipo de mensagem aqui na igreja. Como? Eu peguei uma mensagem expositiva e adaptei para ser objetivo. Sabe como, irmãos? Me deram 15 minutos para pregar. Me passaram assim bem tarde, para pregar. E era num domingo e eu tinha consciência de que os irmãos tinham que trabalhar no outro dia. Então me deram assim como se fosse umas 9:30 da noite, num culto que eu participei uma vez. Então, ou seja, eu tinha uma mensagem expositiva para pregar aí. Eu ia dissecar uma história inteira. Isso ia me levar em entre 35 a 45 minutos. Então, o que eu fiz? Eu reduzi essa mensagem expositiva para uma mensagem objetiva. E em 15 minutos eu consegui passar todo o conteúdo da mensagem, aplicando todos os pontos da mensagem. E os irmãos falaram que, nossa, pastor, eu queria mais, eu queria ouvir mais, eu queria receber mais. Então, ou seja, quando você domina as técnicas, você consegue ter essa habilidade. Só que lembrando uma coisa, nenhuma habilidade vai tirar o papel do Espírito Santo na mensagem, tá certo? Nenhuma habilidade vai tirar o papel do Espírito Santo na mensagem. E é justamente esse o próximo ponto que nós vamos falar no nosso próximo vídeo, tá certo? Em nome de Jesus. Espero você nessa playlist que vamos fazer aqui, tá? Como montar um sermão completo, na íntegra. Te aguardo, pastor amado. Um abraço aqui forte do pastor Patrick. Deus te abençoe.